Tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área para falar de Fluminense, análise jogador por jogador dessa partida vitoriosa do nosso tricolor, 2-0 em cima do Avaí no Maracanã pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense agora que é o sexto colocado com 18 pontos. Subiu no elevador o nosso Fluminense, a gente vai dar nota para essa rapaziada. O Fluminense começou bem, abrindo logo o placar com um golaço do Cano, passe magistral do Arias. Depois o Fluminense deu uma caída no rendimento, foi pro segundo tempo, começou mal. Aí o Matheus Martins fez um golaço, passando no meio de dois havaianos, tocando na saída do goleiro. O Fluminense deu uma segurada na onda, cresceu novamente nos minutos finais da partida. Uma vitória tranquila do nosso Fluminense, apesar dessa oscilação durante o jogo. Vamos para a nota, começando pelo goleiro Fábio, que teve algumas intervenções interessantes, principalmente no primeiro tempo, salvando o Fluminense com defesas muito boas. Nota 6 para o nosso goleiro Fábio. Samuel Xavier, um homem que meteu 3 bolas na trave. A primeira foi um chute belíssimo de fora da área, a bola bateu no travessão, não foi nem na trave. Os 3 chutes do Samuel Xavier foram no travessão. Fez um bom jogo ofensivo ali pelo lado direito, vai receber uma nota 6. Nino, zagueiro, o nosso zagueirão Nino, mesmo com o Avaí, jogando no contra-ataque, explorando algumas aberturas na defesa do Fluminense, o Nino não comprometeu, fez um jogo tranquilo, sem problemas, nota 6 para o nosso zagueiro. Manuel ficou no mesmo nível ali do Nino, em termos de atuação da dupla de zaga. O que chamou a atenção foi num lance que até foi gol anulado da equipe do Avaí, que ele acabou sentado, tomando um drible humilhante dentro da área. Para um zagueiro experiente como ele, não era para entrar na bola daquela maneira, de carrinho na área. Passou um pouquinho de vergonha naquele gol anulado da equipe do Avaí. Por isso que eu vou dar uma nota 5 para o Manuel, para o bom zagueiro Manuel. Caio Paulista fez um bom jogo ofensivo, ali pegando aquele corredor com muita velocidade, com muita intensidade. Acho que é por isso que o Fernando Diniz escala ele por ali. É uma válvula de escape sendo criada pelo aquele lado. Depois teve uma substituição, a entrada do Pineda e a saída do Luiz Henrique. Aí ele foi deslocado da lateral esquerda para a ponta direita, para o Pineda fazer a função dele ali pelo lado. Então ele jogou em 2 posições hoje, na lateral esquerda e na ponta direita. Na lateral esquerda ele foi bem ofensivamente, mas eu acho que ele deu alguns espaços no setor defensivo, e tem que buscar o equilíbrio nisso aí. Ser bom ofensivamente e não deixar espaço na defesa jogando ali na lateral esquerda. Se ele unir isso aí, consertar essa fragilidade defensiva, ele pode ser o titular absoluto ali pelo lado esquerdo. Vou dar nota 6 aí pro Caio Paulista. E o André jogou novamente na função dele ali, de volante, na proteção dos centrais, e é ali que ele tem que ficar. É ele, o André e o Nonato ali na volância. O Nonato mais à frente e o André um pouco mais fixo, o futebol dele rola melhor. Nota 6 para o André. E o Nonato, né? Principalmente o primeiro tempo do Nonato foi muito agradável. Dá outra dinâmica ao time. Nos momentos que o Fluminense jogou bem, foi no início do jogo e no decorrer do segundo tempo, principalmente depois do gol do Matheus Martins, porque o começo do segundo tempo não foi tão bom assim. O Nonato era essa válvula, essa movimentação. O Ganso é um pouco mais cadenciado, mais lento, mas quem corria, quem dava dinâmica para esse meio de campo era o Nonato, mostrando mais uma vez que o Nonato não pode ser reserva no Fluminense. Boa atuação do Nonato, vou dar uma nota 7 para ele, e ele saiu aos 44 para a entrada do Wellington. Ganso, eu estou sentindo o Ganso nesses últimos jogos do Fluminense menos participativo do que ele era antes. Assim que o Fernando Diniz chegou, eu achava ele mais participativo, ajudando até na marcação. Estou achando o Ganso muito limitado a passes laterais, tem arriscado menos, passe de profundidade, lançamentos, muito toquinho para o lado. Achei o Ganso apagado, tem horas que ele fica sumido da partida e tem que participar mais do jogo. Ele é importante, ele é o camisa 10 da partida. Ele que tem que ditar os lances das jogadas, ele que tem que carimbar essa bola, ele que tem que alimentar os atacantes. Quem fez essa função hoje foi o Nonato. Vou dar uma nota 5 para o Ganso, que saiu aos 38 para a entrada do Martinelli. Luiz Henrique, jogando ali pelo lado direito, saiu aos 44 para a entrada do Pineda. Deu assistência para o gol do Matheus Martins, né? Ele deu um passe mais à frente, o Matheus Martins passou no meio de 2 jogadores do Avaí.
Fez um bom jogo, jogando ali pelo lado direito, buscando jogadas individuais. Eu acho que o Fluminense vai sentir uma falta tremenda desse jogador quando ele sair no dia 5 de julho. E o Fluminense já é para o Fluminense ficar procurando alternativas aí, colocar mais vezes o Matheus Martins e outros garotos da base, porque o Luiz Henrique vai fazer uma falta tremenda em termos ofensivos. Nota 7 para o Luiz Henrique. E o Germancano, né, fez o gol dele aos 5 minutos com assistência do Arias, aquela categoria, presença diária do Cano, um baita centroavante, com a tranquilidade, com a sua experiência, esperou o goleiro do Avaí sair e tocou na saída do goleiro. Ele que saiu aos 22 minutos para a entrada do Matheus Martins, deve ter sentido alguma coisa, porque antes da substituição ele estava reclamando de algum problema no tornozelo. A gente espera que não tenha acontecido nada com o nosso querido Germancano, que tem faro de gol. Nota 7 aí para o nosso centroavante. E o Arias, né, que deu uma belíssima assistência para o gol do Cano, saiu aos 44 minutos para a entrada do William Bigode, e enquanto esteve em campo é aquele mesmo Arias que a gente conhece. Movimentação, deslocamento, ele cai lá na ponta esquerda, é lá que ele foi escalado, mas ele vem, faz o facão, vem para a diagonal, vem para o meio de campo, participa de todas as jogadas, por isso que ele vai levar uma nota 7. Matheus Martins, né, saiu o Cano aos 22, entrou o Matheus Martins fazendo função de centroavante. O Matheus não entrou na ponta esquerda nem na ponta direita, fez a função de centroavante, pressionando a saída de bola do goleiro, pressionando a saída de bola dos zagueiros. E num lance lá que o Luiz Henrique deu um tapa para frente, ele no meio vieram 2 jogadores do Avaí para fechar ele na marcação, ele passou no meio de 2 em velocidade, esperou o goleiro sair, como um veterano, só tocou do lado, fazendo o segundo gol do Fluminense, tranquilizando. Naquele momento estava complicado para o Fluminense. Matheus Martins trouxe a paz necessária para o torcedor tricolor. É isso aí, precisa ter mais minutagem, precisa ter mais participação dos jogos, precisa entrar mais tempo, porque, como eu falei, Luiz Henrique vai sair e a gente vai precisar desses garotos da base. Matheus Martins vai receber uma nota 7. E o Martinelli, que entrou no lugar do Ganso aos 38 minutos, chegou ali para dar uma dinâmica maior. O Ganso já estava bem apagado, como eu falei, o Ganso estava naquela sessão vagalume. O Martinelli entrou para fazer uma marcação diferente, uma chegada também, para dividir responsabilidades no meio de campo, e vai receber uma nota 5. Foi pouco notado o Martinelli, mas fez a função tática que o Fernando Diniz propôs para ele. Aí tiveram umas substituições que eu acho que é mais assistencialismo, né? Aos 44 minutos de jogo entrou o Wellington no lugar do Nonato, entrou o William Bigode no lugar do Arias. O William Bigode entrou de novo aberto pelo lado esquerdo. Eu acho que isso é um erro, uma insistência do Fernando Diniz que não é legal. E entrou o Pineda na lateral esquerda, que levou o Caio Paulista para a ponta direita no lugar do Luiz Henrique, que saiu para a entrada do Pineda. Não vou dar nota para o Wellington, nem para o William e muito menos para o Pineda. Os camaradas entraram aos 44 minutos do segundo tempo. Entraram muito tarde. Aqui eu não sei se eu faria essas substituições. A entrada do William aberto pela ponta e nem a do Wellington no lugar do Nonato. Mas ele fez as substituições muito tarde, aos 44, vão ficar sem nota. E o Fernando Diniz vai receber uma nota 7. Por quê? Porque barrou o Wellington, porque colocou o Nonato no meio de campo, foi a coisa certa a se fazer. O Fluminense entrou bem na partida, depois foi diminuindo o ritmo, perdendo o ritmo da partida. O Avaí foi crescendo em alguns momentos do jogo, mas em nenhum momento o Fluminense foi ameaçado de perder a partida ou sair dali com empate. O Fluminense conseguiu uma vitória tranquila e tem crescido na tabela. Nesse momento o Fluminense é o 6º colocado do Brasileirão, já está na zona ali de quem está brigando para uma Libertadores, e espero que o Fluminense se mantenha assim, crescendo cada vez mais no Campeonato Brasileiro. E eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos vocês, pedindo aquele like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Fui!